Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Aqui é o presbítero Sérgio Moreno. Estamos dando início a mais uma pré-aula, a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, que é do próximo domingo, dia 8, Lição 8, do dia 20 de agosto. Hoje vamos falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Estamos estudando várias lições e no que a Bíblia nos concerne, no que a Bíblia nos ensina, a nossa regra de fé e prática, nós vamos entender, mais uma vez sobre a relação, sobre o gênero humano, sobre o gênero masculino, sobre o gênero feminino, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus instituiu. Então, vale lembrar que não estamos aqui para ofender, cada qual tem o seu direito de escolha, cada qual é livre para escolher como vive, como segue, como anda. Só que viver e andar cá dentro das suas escolhas, como cristãos, nós não somos obrigados a concordar diante da sociedade, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante dos que eles estão chamando de tolerância religiosa, ou de homofobia, ou de tantas outras coisas que eles alegam, a classe em si alegam, mas nós vamos ver que à luz das Escrituras, gostando ou não, aceitando ou não, é o que Deus determinou. Texto áureo diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo de número 22. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado e em conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre eles, a transgeneridade, que é o que nós vamos estudar nesta lição. Nesta lição nós vamos ver características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo e gênero e os efeitos da ideologia transgênero. A meta é mostrar a visão bíblica, A meta nossa é mostrar para você que Deus criou macho e fêmea, E o quanto que Deus deseja que o ser humano viva de maneira coerente por meio do seu sexo biológico. Então nós vamos ver que dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da palavra, biblicamente falando, Deus não criou um ser neutro para ele escolher o que ele quer ser, ou como muitos nós vemos hoje, muitos dizendo, você nasceu no corpo errado, você tem a opção de mudança, você pode mudar. Deus, primeiramente que Deus ele não erra. Deus ele é imutável, Deus ele é perfeito na sua criação. Deus foi perfeito em tudo, Então Deus não errou. Traz-se um paradigma de que parece que Deus fez o homem, fez a mulher e ele errou na criação. Porque hoje o que é colocado na mente do ser humano é que ele nasceu no corpo errado ou que ela nasceu no corpo errado e por aí vem a mudança, Você pode mudar, mas biblicamente Deus criou macho e fêmea para um se unir ao outro, não para unir um homem com homem, mulher com mulher, Isso aí, infelizmente, Romanos vai dizer, os homens se entregaram às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Deus deixou, o homem tem o livre-arbítrio para viver, só não pode querer
colocar Deus neste meio e dizer que Deus concorda, que Deus aceita. Não, Deus não aceita, Deus não concorda. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele não compactua com o meu pecado. Ele não passa a mão pela minha cabeça. Ele tem um amor, assim como o pai tem um amor pelo filho, mas ele não concorda com o erro, ele não faz parte, né? Ele não aceita tal ato, principalmente no que traz a transgressão da sua palavra. O trecho citado é parte da nossa narrativa da criação do livro de Gênesis e estabelece a base bíblica para o conceito do casamento como uma união entre o homem e uma mulher, formando uma só carne. Então perceba que neste textual, nessa narrativa, Deus está dizendo que deixar o varão, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e ambos serão uma só carne, homem e mulher, não homem com homem, nem mulher com mulher. E ele vai deixar bem claro que tais práticas é abominação aos olhos do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 6, da formação biológica e binária do ser humano, né? Nós temos essa instrução, nós temos esses parâmetros. Uma só carne fala de uma união completa de partes, pré-fazendo um todo. Por exemplo, um cacho de muitas uvas, né? Números 13, versículo 23, ou um Deus em 3 pessoas, Deuteronômio 6, versículo 4. Assim, essa união material era completa e integral com 2 pessoas. Isso também implica na complementação sexual. Um homem e uma mulher constitui o par que produz, que frutifica, que gera, que multiplica a terra, povoa a terra. Não tem como 2 pessoas do mesmo sexo povoar, gerar, constituir, criar-se uma família. Não tem, né? Não tem. E vai fora daquilo que Deus preparou. Verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, é bíblico, né? É o heterossexual, biblicamente é bíblico e não tem outro meio termo. Não podemos fugir daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus criou. Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós estamos repetindo isso praticamente as 7 últimas lições. Estamos repetindo isso. Mateus capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que se fez no princípio, macho e fêmea, o fez, disse, portanto, deixará o pai e a mãe e unirá a mulher, e serão 2 uma só carne. Aleluia! Então, aquilo que Deus instituiu, né? Aquilo que Deus colocou, o homem, ele não adianta, porque ele não vai conseguir mudar e nem tem o direito de mudar a palavra de Deus. Você tem livre-arbítrio de fazer da sua vida o que você querer, de andar como você querer, de viver como você querer, mas a Bíblia, a palavra de Deus, Deus não vai aceitar. Não sou eu que não aceito, não é o cristianismo em si, mas é a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho, a qual é instruído que Deus abomina tais práticas. Lição bíblica em classe, anota para você ler, né? Lição bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, versículo 7 e 18, e versículo 18 ao versículo 25. Gênesis 2, 7 e o versículo 18 ao 25. Então vamos ver nesta lição, né? Num período a qual nós estamos vivendo, em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes, né? Reina uma nova ortodoxia progressista que tem como projeto impor
uma agenda desconstrucionista de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé e revelando uma verdadeira agressão identitária. E isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certas benevolências das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso nós temos o objetivo de trazer este assunto diante da palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática da vida cristã. Então, nós vamos continuar batendo nessa mesma tecla, defendendo, né, a nossa regra de fé e prática. Eu não digo nem defendendo Deus, nem defendendo a Bíblia, porque Deus não precisa de que defenda Ele por si só é a autoridade maior, Ele por si só tem autonomia para se defender, a Bíblia corrobora isso, prova isso, mas nós como cristãos, né, nós precisamos mostrar a fé que nós cremos, professar a palavra a qual nós acreditamos, que foge das Escrituras, essa transrealidade a qual está se intensificando nos dias de hoje. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado e de conformação heterossexual. Gênesis 2:24, né? E isso nós vamos ver dentro da criação do homem, né? Desde a criação até os dias de hoje. A introdução desta lição, ela apresenta um tema relevante nos dias atuais, né? A questão da transgeneralidade, e a visão bíblica sobre esse sexo e gênero. É importante ressaltar que o conceito de transgeneridade refere-se a pessoas que se identificam com um gênero diferente do sexo biológico com o qual nasceram. Essa temática tem gerado debates e reflexões em diversos contextos, incluindo o religioso. Então perceba que esse tema, essa base, ele tem, né, como ponto central uma pessoa, como eu falei há pouco instante, ela nasce com sexo, mas na mente dela, ou ela dá a se entender, ou alguém diz para ela, não, você nasceu no corpo errado, o seu sexo não é esse, então você agora tem a opção de mudar, né? Você tem a opção de ser o que você quer ser. Mas, só que quando nós vamos para a Bíblia, Deus não erra. Deus, ele nunca errou, né? Ele é imutável. Então não é ele e nem é ela que nasce no corpo errado, não, né? Há uma influência por trás disso aí, né? E aí agora nós pegamos esses movimentos, mas a Bíblia deixa claro em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A base bíblica apresentada, né? Destaca a ideia de que Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea, os criou, né? E estabeleceu a união entre homem e mulher. Irmãos, é bíblico, é fato, não tem meio termo. Deus poderia então ter criado o ser humano como todo um processo, né? E deixa lá, joga lá, ele se vira para lá, ele vai ser quem ele quer, ele vai, né? Mas vamos ver que de toda a criação, nós estamos falando do ser humano, e eu não sei como que isso não entra na mente de uma pessoa, eu não sei como que isso não entra na mente, né, do ser humano, que Deus estabeleceu macho e fêmea, tanto no reino animal, né? O ser humano, não tem como você colocar um casal de bicho lá, 2 machos ou 2 fêmeas, e eles procriarem. Precisa haver um macho e precisa haver uma fêmea. Mas e quando chega na parte do ser humano, o ser humano quer entender que ele pode e que Deus tem que aceitar. Não, Deus não tem que aceitar não, irmãos. Deus não tem que aceitar nada não, ou nós aceitamos em viver em conformidade com a sua palavra, e não é Ele que vai mudar para poder se aperfeiçoar aquilo que eu acho, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu entendo que deve ser, né? Deus não precisa e nem vai fazer isso para poder agradar ao homem.
O que é errado, o que é pecado, continua sendo. Continua sendo e não vai mudar. Não é isso? Continua sendo e ele não muda. Compreendendo o pensamento da transgeneralidade. A identidade de gênero, né? O gênero identifica os seres humanos, né? Ou os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para indiferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pela característica biológica do sexo. Assim, argumentam, né, que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam-se que a relação sexual entre um macho e uma fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Deste modo, validam qualquer comportamento sexual. Eles querem de todo jeito distorcer, tirar a palavra, né, do centro. Não é pela forma biológica, não é pela forma, né, determinada, estabelecida por Deus, mas é o contexto social, é a situação social, é o momento, né? O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, perceba, né? Vamos dar um exemplo aqui. Os parâmetros curriculares nacionais, 118 formulados pela PEC para o ensino fundamental e de 60 a 90 anos, traz a seguinte definição: o conceito de gênero diz respeito ao conjunto de representações sociais e culturais constituídas a partir da diferença biológica do sexo. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero torna-se um desenvolvimento das nações de masculino e feminino como construção social. O uso deste conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Então, este conceito quer trazer, mas baseando nesses critérios, os conteúdos de orientação sexual, né, para o ensino fundamental foram organizados em apologia à liberdade sexual. Então, tudo trabalha, né? Todos eles estão trabalhando, eles estão buscando de toda maneira descaracterizar a palavra de Deus. Tirar, nesta perspectiva, gênero passa a significar que homens e mulheres são produtos da realidade social e não da criação divina. São produtos gerados, né? E não decorrência da anatomia dos seus corpos. Ou seja, Deus não tem mais nenhuma interferência. E a palavra de Deus não vale mais para nada, né? Mas as Escrituras são a regra de fé e prática, e somente daqueles que submetem, né, a ela e a têm como palavra de Deus, né? Isso aqui é questão espiritual. Isso aqui é questão espiritual. Se não olhar com uma visão espiritual, não vai entender, né? Não vai entender. Não vai entender e vão ficar dentro desse mundo, dentro dessa formação que muitos, né, querem impor. Muitos querem impor e querem que a igreja aceite, né? E querem que a igreja aceite. E nós voltamos repetindo, mas a lição está nos chamando a atenção de como a igreja, né, como que nós podemos viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Como é que nós vamos viver? Né? Defendendo aquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Defendendo os princípios da palavra de Deus. Defendendo aquilo que é ortogado por Deus
através da sua palavra. Então nós precisamos entender que a palavra dele não muda, né? E não tem nada a ver com a sociedade ou com o âmbito social que vive, mas sim com a palavra do Senhor. Cisgênero ou transgênero, né? Nos estudos de gêneros, dois termos são usados. O cisgênero, né, e o transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, né? Ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com a genitália masculina que se reconhecem como homem. Transgênero, né, ou a disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Então, nós vamos ver que estamos trabalhando, né, dentro dessas duas classes. O cisgênero, né, que classifica a pessoa, né, que defende, que acredita naquilo que ela nasceu, e o transgênero, que acha que não, ela nasceu errada, ela não está no corpo errado, ela tem que mudar o seu jeito, né, a sua sexualidade, e isso vai implicando. A Bíblia nos apresenta um plano original de Deus ao criar o homem e a mulher, né? E essa distinção gênero é parte do seu desígnio criativo. O livro de Gênesis diz que Deus pôs o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Então nós vamos ver que tudo isso aí, né, estão buscando distorcer ou desconstruir, né, a palavra de Deus. É conveniente aqui explicar o significado, né, que nós precisamos entender. A atuação do inimigo por trás disso tudo, né? A atuação do inimigo por trás disso tudo. E hoje nós estamos, e eu costumo dizer, e não estou aqui, mais uma vez repito, para ofender ninguém. Cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua opinião. Eu já falei e volto a repetir. Eu tenho clientes, tenho colegas, tenho conhecidos homossexuais, né, que eu nunca ofendi e não estou aqui para ofender ninguém. O que eu estou aqui é defendendo, né, aquilo que eu creio. Da mesma forma que o movimento LGBT manifesta suas opiniões, né, dentro desse mundo que eles têm aí, dessa associação, dessa sociedade de defender, né, o homossexual, as lésbicas, os transgêneros, nós defendemos a palavra de Deus que nós cremos, né? Você é livre para viver como você quer. Só que nós não podemos concordar, aceitar, né? E isso não pode ser imposto, né? Obrigado, né? Porque a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de crença nos estabelece, né, dentro da criação. Deus criou. Então, se Deus criou, né, Deus não muda. Deus, ele não muda. O transgênero e a sexualidade. O transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é determinada de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero ela sente atração sexual, a saber, a heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, homossexual, né? Quando o gênero homossexual, quando o gênero é pelo mesmo sexo, pelo mesmo sexo, bissexual, quando a atração é por ambos os sexos, né? Bissexual, quando é pelo ambos os sexos. Quando assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual,
quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Deste modo, como essa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Como é que eu posso dizer que eu não me encaixo, né? Ou a minha atração não depende de nenhum gênero? Não depende de nenhum gênero. Ela não tem escolha. Ela é neutra. Ela é neutra. E eu volto e repito, e Deus fica onde? Deus criou um negócio lá, imprimiu lá e saiu de forma equivocada? E como cristãos, a nossa compreensão da sexualidade deve estar alinhada com os princípios e ensinamentos das Escrituras Sagradas. A Bíblia nos apresenta um padrão claro de sexualidade como sendo uma dádiva de Deus, destinada a ser expressa dentro do contexto do casamento entre homem e mulher. Fora disso é pecado. Seja aí dentro dessa relação sexual aqui nós vamos entrar não só no homossexualismo, no transgênero, mas em todo, seja fora do casamento, namorado, é estabelecido dentro do casamento entre o homem e a mulher, né? A Bíblia também condena práticas sexuais fora do contexto do casamento, incluindo homossexualidade. Por exemplo, Levítico 18:22 declara: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. E Romanos 1:26 e 27 afirma: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante aos homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do Senhor. A ideia de que a identidade de gênero e a orientação sexual independem do sexo biológico não encontra respaldo nas Escrituras. A Bíblia ensina que Deus criou o homem, o ser humano à sua imagem, como homem e mulher. Enquanto cristãos, devemos mostrar amor e compaixão a todas as pessoas, independente das suas lutas e orientações, buscando ajudá-lo a encontrar a esperança e a transformação em Cristo. No entanto, não podemos comprometer a verdade bíblica em relação à sexualidade e à identidade de gênero. A nossa postura deve ser de respeito à palavra de Deus, enquanto buscamos amar, apoiar aqueles que enfrentam desafios em suas áreas. Então, nós não estamos aqui para jogar pedra, para matar, para ofender. Não, nós estamos aqui para amar, mas amar a pessoa, mas não pecado. Deus amou, Deus ama o pecador, não o pecado. E é isso que Deus quer que você entenda. E Ele não concorda, né, com tais práticas, Ele não aceita, reafirmando a visão bíblica de gênero. A construção biológica do hebraico Abraham, o homem foi formado do pó úmido da terra. O nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Desta forma, a ética sexual cristã está fundamentada, né, no modo como os seres humanos foram originalmente criados. Niels Pearce, ele diz o seguinte: poderá que a questão central é como definimos a nossa identidade. Atualmente, a suposição geral é que os seres humanos são movidos fundamentalmente por desejos, sentimentos e atrações, que os seus sentimentos sexuais definem a sua identificação. Em contrapartida, biblicamente, os anseios do nosso corpo precisam estar sob o controle
do Espírito Santo, Gálatas 5,16. Acerca desta temática, o apóstolo Paulo alerta que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, Gálatas 5,17. E ainda adverte que o nosso corpo mortal inclina-se para a prática da imoralidade sexual, tais como adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então não tenho o que eu acho, o que eu penso ou o que eu quero, mas é o que Deus estabelece. A constituição da sexualidade. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27, 6, 5, 7, Efésios 4, 22 ao 24, Colossenses 3, 10, né? Essa renovação, né? Essa renovação que estão inventando não parte do pressuposto bíblico, né? O comentário Bianco, no 2005, volume 1, página 33, ele descreve que o homem feito à imagem de Deus é um ser espiritual, apto para a imortalidade, Gênesis 1, 26a. É um ser intelectual com capacidade da razão e de governo, Gênesis 1, 26b. E é um ser moral que tem semelhança de Deus, Gênesis 1, 27. Stanley Orton, em 996, né, a página 260, ele leciona que, a respeito da imagem moral de Deus, dos seres humanos, Deus fez homem reto, Eclesiastes 7, 29. Até mesmo os pagãos que não possuem conhecimento da lei escrita de Deus conservam uma lei moral escrita por ele em seus corações, Romanos 2, 14 e 15. Em outras palavras, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto moral e a vontade necessários para escolher entre eles. Por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Então não temos do que correr, não temos do que abrir mão. É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus e acabou. Dentro desta Constituição, né? Dentro disto aqui que Deus estabeleceu, Deus criou, né? Deus ortogou e ponto final. Dentro da Constituição da sexualidade, né? Deus criou e não muda. Deus é lei imutável. Efeitos da ideologia transgênero, né? Depreciação da heterossexualidade. E aqui nós temos essa depreciação de hétero, homem e mulher, né? Agora é homem com homem, é mulher com mulher e virou uma mistura. Nós vimos que o modelo de sexualidade das escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual ou bíblica, né? Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. E neste sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, né? Então, nós estamos tratando dentro de um contexto cristão, dentro da palavra de Deus. E dentro desta palavra de Deus, nós temos muitas famílias que são taxadas ainda, né, de homofóbicas, de discriminadores por não aceitar tais práticas, né? O teórico social Warner, ele cunhou o termo heteronormatividade, que passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual.
O termo hétero significa outro ou diferente e diz respeito à atração sexual de uma pessoa sente por outra de sexo diferente do seu, né? No vocábulo, norma significa algo que regula e que busca tornar igual. Então nós precisamos entender que a estratégia, né, passa pelo ativismo parlamentar e jurídico na busca de reconhecimento legal, de identidade transexual e a criminalização de quem pensa diferente. Então, para quem pensa diferente, agora é crime. Pode ser crime, pode ser preso, pode ser processado, né? Não temos mais o direito de defender os valores bíblicos. Não temos mais o direito. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a divulgação de toda e qualquer opinião considerada ofensiva sobre os diferentes modos de exercício da sexualidade. Com decisão, né, o Supremo atropelou o poder legislativo e cedeu ao patrulhamento da militância LGBTQIA+. Nessa estreita, o ativismo infiltrou-se no sistema educacional por meio da imposição da ideologia de gênero nos currículos escolares. Você vai encontrar isso, né, em qualquer rede aí, em qualquer rede social, em qualquer meio de comunicação. Então é crime, nós somos taxados como homofóbicos, como discriminados, né? Somos racistas, mas a Bíblia é clara ao apresentar a heterossexualidade como padrão estabelecido por Deus, né? Estabelecido por Deus. E como cristãos nós precisamos e devemos continuar defendendo o que nós cremos e o que nós acreditamos. Aleluia. Construção de narrativas, né? Essa construção de narrativa, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Neste sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, né? Somados a essas questões levantadas sobre a violência contra homossexuais e heterossexuais no Brasil, realizados pelas ONGs e instituições acadêmicas, amplamente divulgados pela grande mídia, fundamenta-se em notícias de jornais interpretados de modo falacioso. A maior parte dos casos catalogados e noticiados não caracteriza a violência movida por preconceito sexual, né? Pelo preconceito sexual. E a linguagem neutra. O que é a linguagem neutra? É um movimento, né, LGBT que a PN+, né, que requer a isenção de uma terminologia neutra ou não binária, né, na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino, né? Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elística, né? Contudo, a linguagem portuguesa, o gênero neutro é absolvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana. O ataque à língua portuguesa promovido pelos ativistas ou pelos ativistas da linguagem neutra é parte de um complô internacional que visa a desconstrução da família tradicional, né? Avalia o pastor Marco Feliciano, republicano, né? Ele citou isso certa feita e ele bate nisso aí. Essa politização da língua portuguesa é feita de maneira consciente e se firma em pilares artificiais, ideologias pseudocientíficas, né? Mas ainda é um projeto de expansão de uma cultura imperialista e universalizante que tem suas bases nas análises acadêmicas de gênero. Então nós vamos ver que tudo eles estão trabalhando, né, para tirar o foco da palavra de Deus e para obrigar o cristão ou a igreja, né, de todas as formas a aceitar. Nós concluímos dizendo assim: o sexo, o gênero e a sexualidade
fazem parte da constituição anatômica e filosófica divinamente instruída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e a anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho e feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado e identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24, 35. A conclusão desta abordagem deve refletir o ensino cristão tradicional e profundo sobre as questões de sexo, gênero e sexualidade à luz da Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe grandiosamente. Fica aqui o meu abraço, que Deus em Cristo possa abençoar cada um. Continuamos orando por cada alma, por cada um, dessas pessoas, que Deus possa abrir a mente, o entendimento, porque a palavra de Deus nos ensina que não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.